Boa tarde, companheiros, tudo bem? Companheiros, eu trouxe para vocês hoje aqui um tema chamado termoquímica, que é um tema bem recorrente. Toda edição do Enem tem pelo menos uma questão desse assunto chamado termoquímica. Às vezes até mais do que uma questão de termoquímica na prova. Então a gente vai ter aí 1h20 para trabalhar esse assunto. E eu espero, eu acredito que no final dessa aula, esse assunto termoquímica é um assunto dominado, é um assunto que, caindo, você vai acertar, tá bom? Vamos lá então. Termoquímica, companheiros, é a parte da química que estuda o calor associado às reações. Toda vida que acontece uma reação química ou um fenômeno físico qualquer, você vai ter um calor associado a essa reação, a esse fenômeno. Sendo que esse calor associado a esse fenômeno, a essa reação, ele pode se manifestar de duas maneiras. Pode ser calor absorvido ou pode ser calor liberado. Então, repetindo e reforçando, sempre que acontece um fenômeno, seja ele físico ou químico, haverá um calor associado a esse fenômeno. Esse calor pode ser liberado pelo fenômeno em direção ao meio, ou pode ser absorvido do meio em direção ao fenômeno. Qual é a consequência disso? Se o fenômeno que estiver ocorrendo liberar calor para o meio, a temperatura do meio aumenta, fica mais quente. O meio fica mais aquecido. Agora, se o fenômeno absorver calor do meio, aí a temperatura do meio fica menor, a temperatura diminui, o ambiente fica mais frio. Eu vou dar um exemplo, aliás dois. Vocês já perceberam que quando você está perto de uma fogueira, já que a gente está em época de São João, a sensação que você tem é de quente? Significa que a queima daquele material está liberando calor para o meio. E ao liberar calor para o meio, a temperatura do meio aumenta, fica mais quente. Vocês já perceberam que quando você passa éter ou álcool na pele, a temperatura da pele diminui, fica frio? É porque o éter, quando colocado na pele, ele evapora. E a evaporação é um processo que absorve calor da pele. Ao absorver calor da pele, a temperatura da pele diminui. Então, sempre que um fenômeno causar aquecimento, é porque ele está liberando calor. Sempre que um fenômeno causar resfriamento, é porque ele está absorvendo calor do meio. Companheiros, isso tem nome. Reações que liberam calor para o meio são chamadas reações exotérmicas. E reações que absorvem calor do meio são chamadas endotérmicas. Companheiros, o capítulo termoquímica, ele gira em torno dessa classificação. Você passa o capítulo inteiro tentando definir se um processo é endotérmico ou exotérmico, tá? Então, de novo, processo exotérmico é aquele que libera calor para o meio, causando aumento de temperatura do meio. Exemplo, quando você queima carvão, a sensação que você tem, quando você está perto da área de queima, é de quente. Significa que a queima do carvão é um processo que libera calor. Portanto, é um processo exotérmico. A queima da gasolina é um processo que libera calor para o meio. Quando você se aproxima de algo que está queimando, como a gasolina, a sua sensação é de quente. Significa que a queima da gasolina libera calor para o meio. E aí causa aquecimento. Um detalhe muito importante, pessoal. Esse calor que é liberado para o meio, ele não tem a função só de esquentar o ambiente. Ele não tem a função só de fazer a temperatura aumentar. Esse calor que é liberado para o meio, ele pode ser transformado em outros tipos de energia. Por exemplo, a queima do carvão, quando você está fazendo um churrasco, é utilizado para assar a carne. A queima da gasolina no motor do carro
libera calor, e esse calor é utilizado para gerar energia mecânica que vai tornar o carro, vai dar movimento para o carro. Então esse calor que é liberado é transformado em outro tipo de energia útil, ou energia térmica, ou energia mecânica, ou energia elétrica. Portanto, esse calor liberado tem muita utilidade. Por isso as reações exotérmicas, elas são muito importantes. E uma das reações exotérmicas mais importantes que há é a combustão, a queima, porque ela libera calor, esse calor vai ser transformado em energia, e essa energia vai servir, por exemplo, para colocar o carro em movimento. Reação endotérmica é o contrário. Reação endotérmica é aquela que absorve calor do meio, retira calor da vizinhança, e ao retirar calor da vizinhança, provoca diminuição de temperatura. Pessoal, reação endotérmica, teoricamente, ela nunca é espontânea, teoricamente, porque na prática tem algumas exceções. Significa que uma reação endotérmica, ela só começa se você fornecer calor, senão ela não acontece. Por exemplo, existe um material chamado calcário, que é feito de carbonato de cálcio, e ele é utilizado para produzir um material chamado cal viva ou cal virgem, que a gente usa para pintar parede, por exemplo, e usa para reduzir a acidez do solo. Para você conseguir obter cal a partir do calcário, você tem que decompor o calcário, mas o calcário não se decompõe sozinho. Eu preciso fornecer calor para que ele sofra decomposição. Isso é um processo endotérmico, só ocorre se absorver calor. Outro exemplo é a síntese de uma substância chamada óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele é muito usado na medicina como medicamento vasodilatador. Para conseguir produzir óxido nítrico, eu tenho que combinar nitrogênio com oxigênio. Mas não basta combinar nitrogênio com oxigênio, eu preciso fornecer calor para que aquela reação aconteça. Portanto, essas duas reações, elas só ocorrem se absorverem calor, portanto, elas são endotérmicas, tá? A maioria das reações exotérmicas, a maioria é espontânea, porque ela libera calor espontaneamente. Ela acontece sem precisar receber calor, ela faz liberar. A maioria das reações endotérmicas ocorre absorvendo calor, portanto, a maioria não é espontânea. Exotérmica acontece liberando calor, a endotérmica só ocorre se receber calor. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante da aula de hoje. Definir processo exotérmico e processo endotérmico. Companheiros, várias questões de Enem, elas citam um fenômeno e perguntam se aquele fenômeno é endotérmico ou exotérmico. Quando o fenômeno é químico, quando é uma reação química, a sensação térmica é o seu guia. Como assim? Se você perceber que aquela reação vai causar aquecimento, ela é exotérmica. Se você perceber que aquela reação vai causar diminuição de temperatura, ela será endotérmica. Mas existem outros fenômenos que podem ser cobrados na prova do Enem. Entre eles, as mudanças de fase. Companheiros, a matéria se manifesta de 3 maneiras diferentes. Você tem a fase líquida, a fase sólida e a fase gasosa. Você pode transformar uma na outra, bastando mudar a temperatura e mudar a pressão. Cada mudança de fase tem um nome, e cada mudança de fase tem que ser adequadamente classificada como endotérmica ou exotérmica. Olha os nomes. Quando você passa do sólido para o líquido, você tem uma fusão. Quando você passa do líquido para o gasoso, você tem uma vaporização. Aqui, pessoal, ó. Passagem do sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Passagem do líquido para o sólido, solidificação. Passagem do gasoso para o líquido, condensação. A passagem do sólido diretamente para o gasoso chama-se sublimação. E a do gasoso diretamente para o sólido chama-se ressublimação. Vocês têm que saber esses nomes aí decorados. Fusão, solidificação, sublimação, condensação, liquefação, ressublimação. Além de saber
cada nome desse decorado, você tem que saber se cada fenômeno desse é endotérmico ou exotérmico. E você pode usar a lógica para isso. Qual é a lógica? Companheiros, qual é o estado físico, sólido, líquido ou gasoso, que você acha que tem mais energia? Sólido, líquido ou gasoso? Quem tem mais energia? É o gasoso. Gasoso é mais energético. E o estado físico que tem menos energia é o sólido. Companheiros, toda vida que você for do sólido em direção ao gás, você está indo de uma fase menos energética para uma fase mais energética. Para você ir de uma fase menos energética para uma mais energética, você tem que ganhar calor, absorver calor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que para passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e do sólido para o gasoso, você tem que absorver calor. Portanto, todas essas passagens são endotérmicas, porque você está indo para uma fase de mais energia. Contrário, toda vida que você vai de uma fase de mais energia para uma fase de menos energia, toda vida que você tem mais energia no começo e menos energia no final, é porque você perdeu energia durante o caminho. Perder energia significa liberar energia para o meio, para a vizinhança. Conclusão: sempre que você vai do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ou do gasoso para o sólido, tem que haver liberação de energia, porque você está indo de uma fase mais energética para uma fase menos energética. Pessoal, de menos energética para mais energética tem que absorver. De mais energética para menos energética tem que liberar, tem que perder. Portanto, solidificação, condensação e sublimação são processos endotérmicos. Condensação, solidificação e ressublimação são processos exotérmicos. Sempre que você vai na direção do sólido, exotérmico. Sempre que você vai na direção do gás, endotérmico. É fundamental você conhecer essa tabelinha. Ela pode lhe dar uma questão na prova, tá? Recentemente tivemos uma questão onde essa tabela foi muito importante. Tudo bem? Vamos lá. Outra coisa importante dentro desse capítulo. Termoquímica é a parte da química que estuda o calor associado às reações. Esse calor é muito importante porque ele pode ser transformado em outras formas de energia, como energia elétrica, mecânica. Esse calor associado às reações tem um nome muito peculiar, muito importante dentro da química. Esse calor chama-se entalpia. Essa palavra entalpia, representada pela letra H, ela vai significar para a gente energia. Entalpia é energia. Companheiros, toda vida que há uma reação química ou um fenômeno físico, vai haver ganho ou perda de energia. Portanto, essa energia vai variar. Essa variação que ocorre com a energia, nós vamos chamar de variação de entalpia. Variação de entalpia, representada por ΔH. Tá? Esse ΔH é a nossa principal ferramenta. Variação de entalpia, portanto, é uma variação como outra qualquer. Variação de entalpia é a medida da quantidade de energia que uma reação absorveu ou liberou. E para você calcular a variação de entalpia, que é o ΔH, é só você pegar a entalpia final menos a entalpia inicial. Sendo que numa reação química, essa palavra final ela é trocada pela palavra produto. E a palavra inicial é trocada pela palavra reagente. Porque numa reação química você transforma reagente em produto. Reagente é o que tem no início, produto é o que tem no final. Portanto, quando eu digo que a variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial, significa a entalpia do produto menos entalpia do reagente. Toda vida que você precisar calcular a variação de entalpia, você pega a entalpia do produto, que é a entalpia final,
menos a entalpia do reagente, que é a entalpia inicial. Companheiros, se essa variação de entalpia for negativa, o que é que isso significa? Pessoal, para que essa variação de entalpia fique negativa, eu preciso que a entalpia final seja menor do que a inicial. Eu preciso que a entalpia do produto seja menor que a do reagente, para que o sinal, o resultado, fique negativo. Dizer que a entalpia do produto é menor que a do reagente, significa dizer que houve perda de energia. Companheiro, se no final tem menos energia do que no começo, é porque durante o caminho houve perda. Essa perda é a liberação de energia para o meio. Então, sempre que o ΔH for negativo, indica que houve perda de energia para o meio, houve liberação de calor, de energia, e aí o processo é exotérmico. Toda reação com ΔH negativo é exotérmica. Bom, e se o ΔH for positivo? O que é que isso significa? ΔH positivo significa que a entalpia final é maior que a inicial. Significa que a entalpia do produto é maior que a do reagente. Companheiros, se no final vai ter mais energia do que no começo, significa que no caminho houve ganho de energia. Ganho é absorção. Então, sempre que a entalpia final for maior, é porque houve absorção. E quando a entalpia final é maior, o ΔH é positivo. Portanto, o ΔH positivo indica processo endotérmico. Olha só, pessoal. ΔH, que é a variação de entalpia, tem várias importâncias dentro desse capítulo. Mas a primeira grande importância desse ΔH é que, conhecendo o sinal do ΔH, eu sei se o processo é endotérmico ou exotérmico. Gravem isso, decorem. ΔH negativo indica a reação exotérmica. ΔH positivo indica a reação endotérmica. Tudo bem? Então vão gravando as coisas aí. Cada ponto que eu estou citando aqui é um ponto importante. Deixa eu recapitular quais foram os pontos importantes. Primeiro eu disse que termoquímica estuda o calor associado às reações. Depois eu disse que o calor se associa às reações de duas maneiras. Ou ele é liberado, ou ele é absorvido. Quando ele é liberado, causa aquecimento. Quando ele é absorvido, causa resfriamento na vizinhança. Quando ele é absorvido, a reação é chamada endotérmica. Quando ele é liberado, a reação é chamada exotérmica. Depois eu falei nas mudanças de fase. Quando você vai do sólido para o líquido, para o gás, é endotérmico, absorve calor. Quando você vai do gás para o sólido, para o líquido, você vai liberando calor, é endotérmico. Deixa eu dizer de novo, que eu acho que eu me atrapalhei. Quando você vai do sólido para o líquido, para o gás, você vai absorvendo. Quando você vem do gás para o líquido, para o sólido, você vem liberando. Liberar é exotérmico, absorver é endotérmico. E agora a gente viu que esse calor associado às reações chama-se entalpia. E a variação de entalpia, que é o ΔH, me diz se o processo é endotérmico ou exotérmico. ΔH positivo é endotérmico, ΔH negativo é exotérmico. Ok? Vamos avançar mais um ponto agora. Companheiros, esse ΔH também pode ser representado num gráfico. Ou seja, você pode usar gráficos para saber se um processo é endotérmico ou exotérmico. Bem simples isso. Porque só tem dois tipos de gráficos. Um para o endotérmico e um para o exotérmico. Olha como é fácil de identificar. Companheiros, nesse primeiro gráfico, eu tenho H2 e I2, que são os reagentes, e tenho HI, que é o produto. Aqui nas ordenadas, você tem a energia. Vocês notaram que a energia do produto é maior do que a do reagente? Essa reação, ela é endotérmica, porque a entalpia do produto é maior que a do reagente. Essa seta, ela liga o reagente ao produto. Toda vida que essa seta apontar para cima, significa calor absorvido. Portanto, reação endotérmica. O outro gráfico. Aqui nós temos o reagente e embaixo nós temos o produto. Aqui a entalpia do produto é menor.
Toda vida que a entalpia do produto é menor é porque houve perda, liberação de energia. Portanto, o processo é exotérmico. Essa seta, ela sempre liga o reagente ao produto, e quando essa seta aponta para baixo, significa calor perdido, calor liberado. Portanto, o processo exotérmico. É outra coisa que você pode gravar, tá? Quando o produto estiver em cima, a seta vai apontar para cima, a reação é endotérmica. Quando o produto estiver embaixo, a seta vai apontar para baixo, a reação é exotérmica. Seta apontando para cima, calor absorvido, seta apontando para baixo, calor liberado. Portanto, esse gráfico é um gráfico típico de reação endotérmica, apontando para cima, e aqui exotérmica, apontando para baixo. Caso apareça o gráfico na prova, é só lembrar desse detalhe. Para cima endo, para baixo exo, e aí você define aquele fenômeno. Companheiros, outro ponto importante. Essa grandeza chamada variação de entalpia, que é o ΔH, é uma grandeza muito útil, porque ela vai me dizer se o processo é endotérmico ou é exotérmico. Ele sendo positivo é endotérmico, ele sendo negativo é exotérmico. Esse ΔH é uma grandeza extremamente sensível. Como assim sensível? Qualquer fator externo acaba afetando o valor do ΔH. Pessoal, o ΔH depende de vários fatores, como quantidades de reagentes e produtos. Quanto mais reagente e quanto mais produto tiver envolvido naquela reação, maior é a quantidade de calor liberada ou maior é a quantidade de calor absorvido. Por exemplo, nessa primeira reação, eu estou usando 1 mol de H2, meio mol de O2, para formar 1 mol de água. O ΔH dessa reação é menos 242,9 kJ. Na segunda reação, eu tenho 2 mol de H2, 1 mol de O2 e 2 mols de água. Vocês notaram que a diferença da segunda reação para a primeira é que a segunda é a primeira multiplicada por 2? 1 vezes 2 dá 2, 1 meio multiplicado por 2 dá 1, 1 multiplicado por 2 dá 2. Eu multipliquei a equação por 2. Quando eu multiplico a equação por 2, olha o que acontece com o ΔH. Era 242,9 kJ, multiplicando por 2, dá 485,8. Ou seja, o ΔH depende das quantidades que eu uso na reação. Se eu multiplicar essa quantidade por um determinado número, o ΔH é multiplicado por esse mesmo número. Se quando você usa 1 mol de H2, você libera 242,9 kJ, se você usar 2 mols de H2, que é o dobro, você vai liberar o dobro da energia. Então, o ΔH depende diretamente das quantidades envolvidas. O ΔH também depende do estado físico dos reagentes. Pessoal, se você fizer duas reações iguais, com os reagentes na mesma quantidade, todo mundo na mesma temperatura, e mudar o estado físico de algum deles, o ΔH muda. Por exemplo, nessas 3 reações, eu estou usando H2 mais O2 para formar água. Nas 3 reações, as quantidades são as mesmas. Só tem uma coisa que muda de uma reação para outra, não sei se vocês notaram, que é o estado físico da água. Aqui é vapor, aqui é líquido e aqui é sólido. Só por causa disso, o ΔH mudou. O ΔH da primeira é menos 242,9, o ΔH da segunda é menos 286,6 e o ΔH da terceira é menos 292,6. Então, se você fizer reações idênticas, mudando apenas o estado físico de um dos componentes, o ΔH muda. O ΔH depende do estado físico. Não consigo ouvir, ó pessoal. A companheira está com uma dúvida lá atrás, mas eu não consigo. Depois, tá? Pessoal, o ΔH também depende de uma coisa chamada estado alotrópico. É um termo meio
não popular, né? Alotropia. Eu vou dizer o que é alotropia e mostrar um exemplo aqui como é que isso afeta. Alotropia é um fenômeno segundo o qual o mesmo elemento pode formar substâncias simples diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. O carbono na natureza, ele se apresenta de 3 maneiras. Você pode ter carbono na forma de grafite, você pode ter carbono na forma de diamante e você pode ter carbono na forma de grafeno. São 3 variedades alotrópicas para o carbono. É o mesmo carbono, só que ele se arruma de maneira diferente no espaço. Aí tem grafite, diamante e grafeno. Pessoal, se você usar carbono grafite numa reação e usar carbono diamante em outra, o ΔH é diferente. Por exemplo, ó, carbono grafite mais O2 dando CO2. ΔH menos 393,1. Se eu fizer carbono diamante mais O2 dando CO2, mesma reação de cima, só mudei de grafite para diamante. Por causa disso, o ΔH já tem outro valor. Então, o ΔH também depende do estado alotrópico do elemento. E por último, o ΔH depende da temperatura. Se você fizer 2 reações idênticas em tudo, mesma substância, mesmo estado físico, mesma quantidade, mesmo estado alotrópico, tudo igual, e mudar apenas a temperatura do meio, o ΔH vai ser diferente. Companheiros, nessas 2 reações, tudo é igual. H2 gasoso mais Cl2 gasoso, dando 2HCl gasoso. São os mesmos participantes, mesma quantidade, mesmo estado físico. A única coisa que vai mudar de uma reação para outra é que a primeira foi feita a 15 graus e a segunda a 75 graus. Mudou a temperatura do meio. E aí, como mudou a temperatura, o ΔH também muda. Portanto, o ΔH muda se você mudar qualquer um desses fatores. Quantidades, estado físico, estado alotrópico e temperatura. Desses 4 fatores, tem um que o vestibular cobra mais, que é quantidades. O ΔH de uma reação, o calor liberado ou absorvido, depende de quanto de reagente que você usa e de quanto de produto que você forma. Eu vou adiantar aqui um pouquinho a teoria, porque eu queria fazer uma questão ou 2, usando essa parte do conteúdo, que é o ΔH depende das quantidades. Companheiros, por gentileza, pega aí o seu material, questão de número 1, só não sei a página, mas é questão de número 1. Olha como essa questão aborda o que a gente viu até aqui. A questão diz assim, ó: numa fritadeira a ar, com potência de 400 watts, um pedaço de carne ficou pronto para ser consumido após 18 minutos de funcionamento do equipamento. Um cozimento semelhante foi realizado em menor tempo em um fogão a gás. Nesse caso, foram consumidos 16 gramas de gás propano, cuja reação de combustão é dada. Note que o ΔH dessa reação é menos 2.046 kJ por mol. ΔH negativo significa que a reação é exotérmica. Reação exotérmica, ela libera calor. Esse calor é usado para preparar o alimento. Comparando os 2 processos de cozimento, o consumo de energia foi maior, empregando-se. Companheiros, nós estamos na era da air fryer, né? Todo mundo quer ter um air fryer, todo mundo quer preparar o torresmo na air fryer, quer assar a carne na air fryer. E uma coisa que ninguém se pergunta é: air fryer consome mais ou menos energia do que o fogão a gás? Essa questão é sobre isso, tá? O cara vai preparar um pedaço de carne usando a air fryer e usando o fogão a gás. Qual gasta mais energia? E quantas vezes mais energia é gasta em um dos dois? Para resolver essa questão, você precisaria entender uma grandeza física, que é esse watt, 400 watts. Mas ele diz lá no final, não diz. Tem algumas questões que dizem. Pessoal, vocês sabem o que significa essa grandeza watts?
400 watts. 1 watt, 1 W, é 1 joule por segundo. Então, quando eu digo que a fritadeira consome 400 watts, ela consome 400 joules em 1 segundo. Companheiros, quanto tempo a airfryer gastou para preparar essa carne? Não foram 18 minutos? Eu vou fazer uma conta aqui de cabeça, tá? Depois vai aparecer aqui a resolução. O que são 400 watts? 400 joules em 1 segundo. Se você gasta 400 joules em 1 segundo, você gastaria quanto em 18 minutos? Lembrando que 18 minutos são 18 vezes 60 segundos. Vamos ver quanto é que dá. Ó, 1 watt é 1 joule por segundo. São 400 ou 1.400? 1.400, né? É porque o texto falava 400, mas são 1.400, tá? Está faltando umzinho ali, acho que na apostila tem, 1.400. Vamos lá. Se a airfryer gasta 1.400 watts, então ela gasta 1.400 joules em 1 segundo. Se ela gasta 1.400 joules em 1 segundo, ela gastaria quanto em 18 minutos? 18 minutos são 18 vezes 60 segundos. Aí você faz a regrinha de 3, Q multiplicado por 1 dá Q, 1.400 vezes 18 vezes 60 vai dar 1.512.000 joules, ou 1.512 quilojoules. Ou seja, para preparar a carne usando a airfryer, você gastou 1.512 quilojoules. Agora vamos ver quanto é que o fogão gastaria para preparar essa mesma carne. Lembrando que a quantidade de carne que vai ser preparada vai exigir que você gaste 16 gramas de gás propano. Tá? Vamos lá. A reação de combustão do propano é essa. Você nota que essa reação tem um ΔH, que é de menos 2.046 kJ por mol. O que aqui significa? Significa que se você queimar 1 mol de propano, você libera 2.046 kJ. Ó, 1 mol de propano libera 2.046 kJ. Professor, cadê o sinal de menos? O sinal de menos é para dizer que o calor é liberado. Mas eu já coloquei a palavra liberado, não preciso do sinal de menos. Então, se você queimar 1 mol de propano, que é o que tem aqui na equação, você libera 2.046 kJ. Mas quanto é que pesa 1 mol de propano? 1 mol de propano pesa 44 gramas. Como é que eu sei, professor? A questão não falou isso. A questão me disse que, não sei se vai aparecer aqui, pronto, a massa atômica do carbono é 12 e a massa atômica do hidrogênio é 1. Para você obter esses 44 gramas, aqui ó, você pegou a massa atômica do carbono, que é 12, e multiplicou por 3. E a massa atômica do hidrogênio, que é 1, e multiplicou por 8. 3 vezes 12, 36. 36 com 8, 44. Isso chama-se massa molar. Massa molar é a massa referente a 1 mol. Você obtém somando as massas atômicas. Portanto, esse 1 mol de propano, ele pesa 44 gramas. Ou seja, para você liberar 2.046 quilojoules, você queima 44 gramas de propano. A questão disse que a carne foi preparada usando 16 gramas de propano, e não 44. Então, se 44 gramas de propano liberam 2.046 quilojoules, 16 gramas de propano liberam a quantidade Q, e essa quantidade Q vai dar aproximadamente 744 quilojoules. Conclusão, pessoal. Preparar esse pedaço de carne usando a airfryer, você precisou de 1.512 quilojoules de energia. Para você preparar esse mesmo pedaço de carne usando o fogão a gás, você gastou 744 quilojoules. Então, quem consumiu mais energia? A airfryer ou o fogão a gás? A airfryer. 1.512. Fogão a gás, 744. Quantas vezes mais energia a airfryer consumiu? É só dividir.
1.512 dividido por 744, aproximadamente 2. Conclusão: a airfryer consome 2 vezes mais energia do que o fogão a gás. E aí a resposta correta é o item D de dado. Tudo bem? Então, quando a gente diz que o ΔH de uma reação depende das quantidades envolvidas, essa questão ela é muito boa para explicar isso. Quanto mais substância você faz reagir, mais energia você vai liberar ou vai absorver. Tudo bem? Vamos tentar fazer mais uma? Questão de número 2. Essa questão caiu no Enem 2016, 2017. É uma questão bem interessante. Ela diz assim: o carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina, e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida, quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. O etanol, a densidade dele é 0,8 grama por ml, e o calor de combustão, menos 6 quilocalorias por grama. A gasolina, densidade 0,7 grama por ml, calor de combustão, menos 10 quilocalorias por grama. Pessoal, quando eu digo que o calor de combustão do etanol é 6 quilocalorias por grama, significa que cada grama de etanol que queimar no motor do carro, produz 6 quilocalorias de energia. Gasolina, cada grama de gasolina que você queimar no motor do carro, produz 10 quilocalorias de energia. Quem é que produz mais energia por grama? O etanol ou a gasolina? A gasolina. A gasolina é mais energética, quando a gente queima a mesma massa. Mas não significa que ela é a melhor em termos de valor econômico. O volume de etanol, combustível em litro, consumido no percurso de volta, é mais próximo de... Pessoal, quem tem carro flex, tem sempre essa dúvida: é melhor botar gasolina ou álcool? E aqui ele mostra uma maneira de você fazer essa conta, saber se é melhor a gasolina ou se é o álcool. O que é que ele sugere? Você faz um percurso de 40 quilômetros indo com gasolina. Aí volta com etanol. Deixa eu ver se é esse mesmo o problema. Você vai fazer um percurso de ida, gastando 40 litros de gasolina. E vai fazer o mesmo percurso de volta usando etanol. Ele quer saber quantos litros de etanol você vai gastar. Será que você gasta mais ou menos do que os 40 litros de gasolina que você gastou na ida? Vamos fazer essa conta? Pessoal, na ida você vai usar a gasolina. A gasolina tem uma densidade de 0,7 grama por ml. Ou seja, cada ml de gasolina corresponde a 0,7 grama. Você gastou quanto de gasolina para ir em litros? 40 litros. 40 litros são quantos mililitros? 40 mil. Então você gastou 40 mil mililitros de gasolina para ir. Pessoal, se 1 mililitro de gasolina corresponde a 0,7 grama, 40 mil mililitros correspondem a, faz a conta, 28 mil gramas. Você gastou 28 mil gramas de gasolina para ir. A gasolina, ela libera 10 quilocalorias para cada grama. Então, se você libera para cada grama 10 quilocalorias, e você gastou 28 mil gramas, então você gastou quantas quilocalorias? 280 mil. Então, para ir, com 40 litros de gasolina, você gerou
280 mil quilocalorias. Essa mesma energia, ela vai ser gasta na volta, só que você vai fazer a volta com etanol. Aí vamos ver como é a volta com etanol. Eu queria que vocês batessem foto, porque eu vou precisar passar o slide, para a gente não perder tanto tempo aqui esperando vocês copiarem. Deixa eu sair do meio, né? Ok? Vamos fazer agora a volta. A volta será com álcool. Calor de combustão do álcool, 6 quilocalorias por grama. Ou seja, cada grama de álcool que você queimar, vai produzir 6 quilocalorias. Qual é a quantidade de energia que eu gastei na ida? 280 mil quilocalorias. Pessoal, se cada grama de álcool me dá 6 quilocalorias, para ter 280 mil quilocalorias, tem que ser quantos gramas de álcool? Faz a conta, vai dar 46.667 gramas de álcool. Isso em litros é quanto? A densidade do álcool é 0,8 grama por ml. Ou seja, cada ml de álcool corresponde a 0,8 grama. Se você vai precisar de 46.667 gramas, você vai precisar de quantos mililitros? Faz a conta, vai dar 58.333 mililitros. Para você passar isso para litro, você divide por 1.000. Então, 58.333 mililitros são 58,3 litros aproximadamente. Conclusão, pessoal. Na ida, deixa eu sair aqui da frente. Na ida, você precisou de 40 litros de gasolina. Na volta, você gastou 58 litros de etanol. É melhor gasolina ou etanol? Ainda não sei. Não dá para responder ainda. Por quê? Porque isso vai depender do preço da gasolina e do álcool. Pessoal, multiplica 40 litros pelo preço de 1 litro de gasolina. Aí vê quanto dá. Multiplica 58 pelo preço de 1 litro de etanol e vê quanto dá. E aí você sabe qual que vai valer a pena, tá? Você já sabe quantos litros você vai gastar. Agora você multiplica pelo valor do preço, pelo valor do litro, tanto da gasolina como do etanol. Mas a questão eu queria saber apenas quantos litros de etanol você vai gastar. 58 litros. Resposta correta, D de dado. Companheiros, essa é, digamos, a parte que encerra a metade do assunto. Termoquímica é a parte da química que estuda o calor associado às reações. Esse calor pode estar associado de duas maneiras: absorvido ou liberado. Absorvido é endotérmico, liberado é exotérmico. ΔH é o nome do calor envolvido na reação, chama-se variação de entalpia. Quando ela é positiva, o processo é endotérmico; quando ela é negativa, o processo é exotérmico. E esse ΔH, que é a variação de entalpia, depende de vários fatores. Depende da quantidade, depende da temperatura, depende do estado físico e depende do estado alotrópico. Essa é a metade do capítulo. A outra metade, que a gente vai começar agora, é para mostrar como é que se calcula ΔH, tá? Se você pegar todas as edições do Enem, você vai ver que quase todas têm uma questão de termoquímica. E a questão de termoquímica ou é para analisar a parte teórica, ou é para você calcular o ΔH. Então eu vou ter mais 25 minutos por aí, 35 eu acho, para explicar como é que se calcula ΔH. São 3 maneiras diferentes. Só que infelizmente você não escolhe a maneira. Isso vai depender dos dados, das informações. Companheiros, eu posso calcular o ΔH usando uma lei chamada Lei de Hess. Lei de Hess. A Lei de Hess diz que quando uma reação química ocorre em etapas, cada etapa tem um ΔH. E para você obter o ΔH da reação, você tem que somar os valores de ΔH de suas etapas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha essa questão 3. Questão 3. A reação de formação do etanol é definida abaixo. Aqui está a equação.
Embora essa reação, tal como está descrita, não possa ser realizada em laboratório, pode-se calcular o seu efeito térmico, mediante uma combinação adequada de outras reações. Usando as reações abaixo, a entalpia de reação de formação do etanol em kJ por mol companheiros, é como se essa reação ocorresse em 3 etapas. 1, 2, 3. Você notou que cada etapa tem um valor de ΔH? Se aquela reação lá de cima ocorreu em 3 etapas, e cada etapa tem um ΔH, é de se esperar que o ΔH da reação principal seja a soma dos valores de ΔH de suas etapas. Então, teoricamente, para calcular o ΔH dessa reação, era só somar aqueles 3 números, menos 394, menos 286, menos 1368. Bastaria somar, porque a lei de Hess prevê isso. Toda vida que uma reação ocorrer em etapas, o ΔH da reação é a soma dos valores de ΔH de suas etapas. Só tem um detalhe, pessoal, que complica. Qual? É que, infelizmente, para a gente que vai resolver a questão, as etapas nem sempre são colocadas em ordem, na sequência adequada. Aí você vai ter que ajeitar essa sequência para depois somar. O que é ajeitar? E quando é que eu preciso ajeitar? Você vai pegar cada etapa e escolher uma substância que esteja na principal. Por exemplo, na primeira equação, está vendo esse carbono aqui, ó? Ele está na principal, não está? Esse carbono está na principal, está vendo? Só que na equação, ele aparece com o coeficiente 1. É só um carbono. E lá na principal, são 2. Ou seja, para ajeitar essa primeira equação, eu vou ter que multiplicá-la por 2. Quando eu multiplico a equação por 2, para que o carbono fique igual, eu também multiplico o ΔH. Então, como é que fica essa primeira equação multiplicada por 2? Ó? Fica 2 carbono, mais 2O2, dando 2 CO2. E o ΔH, que era menos 394, fica menos 788. Ajeitei a primeira. Para a segunda. Companheiros, a substância que está na segunda etapa e também está na principal é esse H2. Está aqui ele, ó. Está vendo? De novo. A substância da segunda etapa que está na principal é o H2. Só que tem uma coisa errada. Aqui, na etapa, ele aparece com o coeficiente 1. É só um H2. E lá na principal, são 3. Então, como é que eu ajeito essa etapa? Multiplicando por 3. Ao multiplicar essa equação por 3, eu igualo o H2. Eu ajeito a equação. Aí eu multiplico a equação inteira. Inclusive o ΔH. Vai dar menos 858. Terceira etapa. Qual é a substância da terceira etapa que está na principal? C2H5OH. Está aqui ele, ó. Está vendo? Aqui está o C2H5OH e ali está ele. Você notou que tem uma coisa errada? Nessa equação aqui de baixo, ele aparece no primeiro membro, do lado esquerdo da seta. E na principal, ele aparece no segundo membro, do lado direito. Pessoal, ele está do lado errado. Quando a substância estiver do lado errado, você troca de posição, você inverte a equação. Você pega quem está depois da seta, coloca antes. E pega quem estava antes e coloca depois. Você inverte a equação. Aí, ficou 2CO2 mais 3H2O, dando C2OH5 mais O2. Eu ajeitei também a terceira etapa. Quando eu inverti a equação, eu troquei o sinal do ΔH. Ele era negativo, ó. Menos 1368. Aí ficou positivo. Pronto, ajeitei as 3. A lei de Hess diz que quando eu tenho uma reação que ocorre em etapas, o ΔH é a soma dos valores de ΔH das etapas. Porém, antes de somar, eu tenho que ajeitar as equações. Para ajeitar as equações, você escolhe uma substância que esteja na equação e esteja na principal, verifica se precisa multiplicar, dividir
ou inverter, para deixar tudo igual. Tudo que você fizer com a etapa, você faz com o ΔH. Depois que você ajeitou, aí pessoal, é só somar. Menos 788, menos 858, mais 1.368, vai dar a nossa resposta, que é menos 278. Esse menos 278 é a soma desses três números. Isso chama-se lei de Hess. E professor, que tanto riscado foi esse? Pessoal, esse riscado todo que eu fiz aqui não é obrigatório. Eu acho até que você nem terá tempo de fazer, mas eu vou explicar. Ó, o que está de azul são as equações ajeitadas. Quando eu somar essas três equações ajeitadas, o resultado tem que ser igual à equação lá de cima, a equação principal. Então, o que foi que aconteceu? Você está vendo esses dois CO2? Eu cancelei com esses dois CO2. 2 CO2 aqui, 2 CO2 ali. É a mesma substância, em mesma quantidade, em lados opostos. Quando eu for somar, eu cancelo. A mesma coisa aconteceu com esse H2O. Aqui tinha 3H2O, aqui tinha 3H2O, em lados opostos. Eu estou somando, eu cancelo. Aí, esse 2 carbono, não tem com quem somar, eu vou repetir. Esse 3H2, não tem com quem somar, eu vou repetir. Agora o O2, eu vou somar esse com esse, porque estão do mesmo lado, e vou subtrair desse, que está em lado oposto. Aí o resultado vai ser 1/2. E esse C2H5OH não tem com quem somar, eu também vou repetir. Então o que eu fiz foi somar as três etapas para obter essa equação, que é a mesma equação global. Isso aqui é como se fosse uma conferência. Você está conferindo o resultado. Você somou as etapas para ver se o que você vai ter é a equação principal. Se por acaso essa soma não desse a equação principal, significa que você teria errado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, companheiros. Na hora da prova, não vai dar tempo conferir, porque você vai ter muito mais questão para resolver. Então é confiar que o trabalho que você executou está certo e executar. Tá? Não dá tempo fazer essa conferenciazinha aí. Tá bom? Então isso chama-se lei de Hess e é um modo de calcular ΔH. Quando é que eu uso a lei de Hess? Quando a questão me der as etapas da reação. Segundo modo de conseguir o ΔH é quando a questão me der uma coisa chamada entalpia de formação. Tem que ser muito claro isso no enunciado. A questão tem que dizer assim: dadas as entalpias de formação. Vamos ver um exemplo. Olha a questão 4. Uma das áreas de aplicação dos conhecimentos de biotecnologia no mercado de trabalho é a produção de alimentos, bebidas e biocombustíveis, que utilizam micro-organismos em sua fabricação. Nesse contexto, um dos processos utilizados é a fermentação de carboidratos. A equação química que representa a reação que ocorre na fermentação alcoólica da glicose é essa aí que foi dada. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto da entalpia padrão da reação de fermentação da glicose em quilojoules por mol. Aí olha o que tem aqui, ó, entalpias de formação em quilojoule por mol. Pessoal, a questão quer que eu calcule o ΔH dessa reação, e ao invés de me dar as etapas, como foi na questão anterior, a questão me deu uma coisa chamada entalpia de formação. Isso tem que estar muito claro no comando da questão. Dadas as entalpias de formação. Pessoal, quando a questão me dá as entalpias de formação, o cálculo é mais simples. Porque para obter o ΔH de uma reação usando as entalpias de formação, você tem que fazer a somatória das entalpias de formação dos produtos menos a somatória das entalpias de formação dos reagentes.
Pessoal, lembra que lá no comecinho da aula, eu disse que para calcular o ΔH de uma reação, você faz entalpia do produto menos entalpia do reagente, que é entalpia final menos entalpia inicial? Pronto, está aqui essa fórmula. O ΔH de uma reação é a somatória das entalpias de formação dos produtos menos a somatória das entalpias de formação dos reagentes. Produto menos reagente, entalpia final menos entalpia inicial. Qual vai ser o seu trabalho? Identificar quem são os produtos e quem são os reagentes e botar na fórmula. Pessoal, o produto é quem fica no segundo membro. Então, quem são os produtos? C2H6O multiplicado por 2 e CO2 multiplicado por 2. Ó, 2 vezes a entalpia de formação do C2H6O mais 2 vezes a entalpia de formação do CO2. Isso aqui é a somatória das entalpias de formação dos produtos. Aí, menos somatória das entalpias dos reagentes. Pessoal, só tem um reagente nessa reação, que é o C6H12O6. E só tem um mol dele lá na equação, ó. Então, a somatória das entalpias de formação dos reagentes é 1 que multiplica a entalpia de formação da glicose. Produto menos reagente. Próximo passo, trocar pelos números. Companheiros, qual é a entalpia de formação do C2H6O? Aqui, ó, menos 278 por mol. Só que aqui são 2 mols. Então vai ficar 2 vezes menos 278. Qual é a entalpia de formação do CO2? Menos 394 quilojoules por mol. Quantos mols tem aqui? 2. 2 que multiplica menos 394. E a entalpia de formação da glicose, C6H12O6, menos 1277 quilojoules por mol. Como só tem um mol, 1 que multiplica menos 1277. Somatória dos produtos menos somatória dos reagentes. Bom, é só fazer as contas. E o resultado vai ser menos 67. Menos 67 quilojoules é, portanto, o ΔH dessa reação. E a resposta correta é o item A. Deixa eu sair da frente para o pessoal bater foto. Então, pessoal, companheiros, se a questão der as entalpias de formação, é só pegar a somatória dos produtos menos somatória dos reagentes. Se a questão der as etapas, é só somar os valores de ΔH das etapas, mas tem que ajeitar as etapas antes, multiplicando, dividindo ou invertendo. E o terceiro e último modo de calcular ΔH é o que menos cai, é o que mais dá trabalho, é onde mais as pessoas erram, mas é fácil, é porque as pessoas treinam menos, porque cai menos. É quando a questão der as energias de ligação. Pessoal, não confunda energia de ligação com entalpia de formação. Entalpia de formação, você vai fazer produto menos reagente. Energia de ligação, você vai fazer o quê? Deixa eu explicar o que é uma energia de ligação primeiro. Companheiros, toda reação química ocorre quando você consegue quebrar as ligações que existem e você consegue formar novas ligações. Então, você primeiro quebra o que existe, para depois formar o que você quer que passe a existir. As ligações que vocês terão que quebrar são as ligações existentes nos reagentes. E as ligações que vocês vão formar são aquelas que vocês querem que apareçam no produto. Então, você tem que quebrar reagente e formar produto. Você tem que quebrar as ligações que existem para formar novas ligações. Ocorre, companheiros, que para quebrar ligações, você precisa absorver calor.
A ligação não quebra sozinha, por conta própria, tem que ter energia. Então, você pega energia emprestada do meio para quebrar as ligações e depois você forma novas ligações. Quando você forma ligações, você libera energia para o meio. Então, primeiro você absorve uma certa quantidade, quebra, aí depois que você formar as novas ligações, você libera e devolve. É como se fosse assim. Se a reação química pudesse conversar com o meio, com a vizinhança, o que é que ela diria? Ela diria assim, ó, meio, vizinhança, eu vou fazer aqui uma reação química, e para que eu faça essa reação química, eu tenho que quebrar algumas ligações, só que eu preciso de energia para quebrar essas ligações, eu não tenho, você pode me emprestar? Aí o meio diz, quanto de energia que você precisa? 100 quilojoules. Aí o meio diz, tudo bem, eu empresto, mas você vai me pagar como? Aí a reação fala, é que quando eu quebrar essas ligações, eu vou formar outras, e quando eu formo ligações, eu produzo energia, aí eu pego essa energia que eu produzo e devolvo. Então eu preciso pegar emprestado para quebrar, depois eu formo, e com a energia que eu consigo nessa formação, eu libero, eu devolvo. Detalhe é que eu nunca devolvo a mesma quantidade que eu peguei. Eu sempre devolvo diferente. Por quê? Porque eu quebro umas ligações e formo outras. Eu não formo as mesmas ligações. Porque se eu formar as mesmas ligações, não houve reação. Reação é transformar substância em outra substância. Então você tem que quebrar coisas para formar coisas diferentes. Então a energia que você vai precisar para quebrar é uma. A energia que você vai liberar quando formar é outra. Então pode ser que eu pegue 100 e devolva 120. Mas pode ser que eu pegue 100 e devolva só 80. Porque o que vai definir isso é exatamente quanto de energia eu preciso para quebrar e quanto de energia eu vou liberar quando formar. Pessoal, estou fazendo toda essa historinha para dizer que quando a questão lhe der as energias de ligação, o ΔH vai ser a diferença entre o calor que é absorvido e o calor que é liberado. É o saldo energético entre o que você precisou e o que você liberou. É o que você pegou emprestado menos aquilo que você vai devolver. Esse calor é absorvido porque você vai quebrar as ligações nos reagentes. E esse calor é liberado porque você vai formar ligação no produto. Na prática, pessoal, você está fazendo produto menos reagente. E aí você corre um risco de confundir com outro recurso, com outro método. Se a questão lhe der entalpia de formação, você faz produto menos reagente. Se a questão der energia de ligação, você faz reagente menos produto. Vamos ver um exemplo. Questão de número 5. O clorofórmio ou triclorometano é um composto orgânico de fórmula CHCl3. Usado como anestésico, a reação mais importante do clorofórmio é a mistura com fluoreto de hidrogênio, produzindo CFC22, um precursor na produção de Teflon, como apresentado a seguir. Aí aqui você tem a equação. Você viu que ele já deu o ΔH, pessoal. Geralmente ele pede para você calcular o ΔH. Aqui ele já deu. Temos uma tabela, e nessa tabela você tem ligações e as energias dessas ligações. Fazendo uso das informações contidas na tabela acima, a energia de ligação em kJ por mol para a ligação HCl é igual a... O normal é que ele me dê todas as energias de ligação, para que eu calcule o ΔH da reação. Nesse caso, ele já deu o ΔH da reação e quer que eu calcule a energia de uma dessas ligações que está faltando. Vamos lá. Companheiros, quando a questão me dá a energia de ligação, o ΔH é somatória do calor absorvido
menos somatória do calor liberado. Que calor absorvido é esse? É o calor necessário para você quebrar as ligações dos reagentes. E que calor liberado é esse? É o calor liberado quando você formar as novas ligações do produto. Então acaba ficando reagente menos produto. Eu quebro reagente e formo produto. Para quebrar o reagente, tem que absorver calor. Para formar o produto, libera calor. O ΔH é o saldo entre o que é absorvido e o que é liberado. Pessoal, sabe por que esse método de calcular ΔH é o que causa mais erro? Porque é o que vai exigir mais de vocês. É que eu tenho que perceber todas as ligações envolvidas nessa reação. E a reação, do jeito que ela foi escrita, você não consegue ver todas as ligações. Por exemplo, CHCl3. Quantas ligações tem aí? Não dá para ver, né? Você tem que abrir a molécula para ver todas as ligações. Pessoal, CHCl3 é um carbono ligado com um hidrogênio e ligado com 3 cloros. Essa é a molécula. Você está vendo aí 4 ligações. Uma CH e 3 CCl. Cada ligação dessa tem um valor, uma energia. Lá do segundo membro, você tem CHClF2. CHClF2, não dá para ver quais ligações tem ali. Para saber quais ligações tem ali, eu tenho que abrir a molécula. Pessoal, CHClF2 é um carbono ligado com um cloro, um hidrogênio e 2 átomos de flúor. Professor, essa molécula que apareceu aí é a mesma. Eu quero só mostrar o que foi que aconteceu com ela. Aquela molécula, ela vai ser transformada nessa aqui, ó. Tá vendo? Ela era CHCl3 e agora é CHClF2. Essa ligação aqui ficou CH, essa ligação aqui ficou Cl, aí você trocou esse cloro por um átomo de flúor e trocou esse cloro por um átomo de flúor. Então você quebrou essas duas ligações, quebrou e formou essas duas. Essas duas moléculas, elas merecem especial atenção, porque olhando para a fórmula, eu não sei quantas ligações tem. As outras eu consigo, ó. Só para lembrar, essas duas ligações elas foram quebradas e essas duas ligações entraram no lugar delas. Mas além delas, ali onde tem 2 HF, são duas ligações HF. E lá onde tem 2 HCl, são duas ligações HCl. Deixa eu repetir o que eu estou fazendo para ficar bem claro. Para calcular o ΔH de uma reação usando as energias de ligação, você tem que pegar todas as ligações que foram quebradas, menos todas as ligações que foram formadas. Ligações que são quebradas são aquelas que aparecem no primeiro membro e não aparecem no segundo. Ligações que foram formadas são aquelas que aparecem no segundo e que não estavam no primeiro. No primeiro membro eu tinha essa molécula, CHCl3, que foi transformada nessa molécula, CHClF2. Significa que essas duas ligações CCl foram quebradas e essas duas ligações CF foram formadas. Além delas, as outras ligações envolvidas. Além das duas ligações CCl que eu quebrei, eu também quebrei duas ligações HF, porque o HF aparece no primeiro membro e não aparece no segundo. Além dessas duas ligações CCF que eu formei, eu também formei 2 HCl. Essas duas ligações aparecem no produto e não estavam nos reagentes. O ΔH da reação é a somatória
das ligações que eu quebrei, menos a somatória das ligações que eu formei. Aí eu vou trocar isso por números. Pessoal, o ΔH da reação já foi dado, menos 44. Igual, 2 vezes, valor da ligação CCl, está na tabela. CCl vale 330. Mais 2 ligações HF, valor da ligação HF, está na tabela, 568. Menos 2 ligações CF, valor da ligação CF, 488. Mais 2 ligações HCl, isso aqui a questão não me deu. E é exatamente isso que a questão quer, o valor da ligação HCl. Pessoal, organizando essas contas, você vai perceber que menos 44, aqui ó, 2 que multiplica 330 é 660, 2 que multiplica 568 é 1136, menos 2 que multiplica 488 é 976, menos 2 ligações HCl, que é o que eu quero. Aí eu vou pegar essas 2 ligações, trazer para o primeiro membro e somar todo mundo. Pessoal, resolvendo, essa ligação HCl vai dar 432 kJ por mol. Normalmente, ele me dá as energias de todas as ligações e pede o ΔH. Nessa questão, ele deu o ΔH e faltou uma ligação, que é a ligação HCl, que eu precisei calcular. Aí qual foi a minha estratégia? Quando a questão dá energia de ligação, você pega a somatória do calor absorvido menos somatória do calor liberado. É o quanto que você precisou para quebrar, menos o quanto que você liberou para formar. Bom, esse é o terceiro método, como eu falei, é o que dá mais trabalho. A gente torce para não cair, porque é o que dá mais trabalho. Acho até que quando cai uma questão como essa, a tendência é você pular para fazer uma mais simples, e se der tempo você volta para essa que é mais complexa. Agora, os outros 2 métodos são bem mais simples, bem menos trabalhosos. Aí você não pode pular, tem que resolver, tá bom? Pessoal, resumindo a aula toda, o que a gente viu hoje? Primeiro, termoquímica é a parte da química que estuda o calor associado às reações. Esse calor pode estar associado às reações de 2 maneiras: calor absorvido, calor liberado. Quando o calor é absorvido, a reação é endotérmica. Quando o calor é liberado, a reação é exotérmica. Segundo ponto, esse calor associado às reações tem nome, chama-se variação de entalpia, ΔH, que quando é positivo, processo endotérmico, negativo, processo exotérmico. Esse ΔH depende de vários fatores: quantidades, temperatura, estado físico, estado alotrópico. E esse ΔH pode ser calculado de 3 maneiras: pelas etapas, pela entalpia de formação e pela energia de ligação. Etapas, basta somar os valores de ΔH de cada etapa, mas tem que ajeitar antes. Multiplica, divide ou inverte. Se me der entalpia de formação, produto menos reagente. E se me der energia de ligação, reagente menos produto. Esse é o resumo da aula. As questões que eu me programei para resolver, que foram 5, resolvi para tocar exatamente em cada ponto importante dessa matéria. E agora é com vocês. Resolver as outras questões. Todas as questões aí são de Enem, portanto é um bom referencial para vocês. E as dúvidas, bom, a coordenação vai lhe dar aí canais para você tirar essas dúvidas com a gente, caso elas apareçam, tá bom? Estou parando por aqui, queria agradecer demais pela atenção, vocês se comportaram de maneira maravilhosa, todo mundo em silêncio. Espero que tenham entendido a matéria e espero aparecer outras vezes aqui nesse projeto maravilhoso que é o Academia Enem. Obrigado, pessoal, bom fim de semana, até a próxima.